Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Um motivo de muita alegria estarmos de volta para esse nosso encontro das sextas-feiras, aonde nos reunimos para estudar a doutrina espírita, tendo como base o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina. Livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Portanto, que a nossa noite possa ser produtiva para o nosso aprendizado. Nós iniciamos dando as boas-vindas para todos, mas também abraçando aos nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, os trabalhadores e amigos da FEAC, que se encontram nos seus lares. Dia 23 nós vamos convocar todos os amigos da FEAC, para estarmos juntos lá no Aspra, né? Para o nosso almoço do final de ano. Contamos com a presença de todos. Se o senhor Fernando não puder vir de Petrópolis, senhor Fernando, o senhor venha em desdobramento. Nós não abrimos mão da sua presença, viu, senhor Fernando? Só manda representante. Ok. Então fica aí o convite, porque a gente faz 2 encontros por ano, que é uma forma de fortalecer os nossos laços fraternos, nossos laços amigos. E eu sempre falo, o almoço da FEAC não é um almoço espírita, não é almoço para espíritas, é um almoço fraterno. Por isso eu gostaria que vocês todos convidassem os seus amigos e familiares e falem que o nosso almoço é aquele ambiente assim de muita alegria, não é verdade? Bom, gente, então nós vamos... Que dia que é o almoço, Sony? 23. Eu dei a notícia, mas não esqueci a reportagem. Dia 23, viu, gente? 23 ao meio-dia, lá na Santa Efigênia. O convite nós temos aqui e já disponibilizamos também no site, no Facebook da FEAC, né? Bom, gente, nós estamos trabalhando com a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é dividida em 4 partes do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, que objetivamente no capítulo 6º, no tópico o capítulo é Vida Espiritual, no tópico as relações no além-túmulo. Na última semana, nós trabalhamos a questão 286 a 288. Então, nós vamos dar uma relida na questão 288 e já vamos também ler a questão 289, que é... As 3 têm um contexto muito parecido. Então, se vocês me permitem, eu vou ler a 287 até a 290. São 4 questões rapidinho. Kardec formula assim aos espíritos: como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal como um ser que se despreza. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Resposta: os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles, e também como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. Questão 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a terra? Resposta: sim.
Os espíritos vão ao encontro da alma, a que se afeiçoaram. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada. E ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos quando os seres que os amam vêm ao seu encontro. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Não vou ler a 290, mudei o plano. A Dora olhou para mim e eu me desconcertei. Ela falou que eu não fiz direito às questões semana passada. E ela tem razão. Porque o assunto é tão intrigante. O assunto mexe com a gente. E eu que já estou a caminho da desencarnação, fico preocupado. Eu preciso de entender isso melhor. A senhora está a caminho da desencarnação também? Uai. Aqui em Minas a gente fala assim, uai. Não está não? Bom, o elixir da longa vida eu ainda vou descobrir onde que vende. Todos nós estamos a caminho da desencarnação. Todos. Diz a Gislene, longo. Aí eu vou falar como os jovens. Vai que eu estou te vendo nessa. Pode vir uma notícia amanhã. E aí vou falar assim, e ela falou que era longo. Como pode ser longo mesmo, né, dona Mirtes? Porque 50 anos. 50 anos é longo? O Emmanuel, na introdução do livro Há 2000 anos, ele vai contar a história do senador Públio Lentulus, que foi uma personalidade que ele viveu naquela época de Jesus. E ele diz assim, que ele vai falar de uma trajetória que aconteceu há 20 séculos atrás. Aí ele usa o seguinte pensamento. O que são 20 séculos perto da eternidade? É como se fosse 20 minutos numa trajetória. 20 minutos, 20 séculos. Se 20 minutos, né, são 20 séculos, você falou, e eu emendei 50 anos, é meio século, faz a conta, Brás. Quantos segundos que dá isso aí? Então, longo ou curto, depende do ponto de vista. Deu aí, gente? A gente fala de uma forma descontraída, hoje é sexta-feira, todo mundo trabalhou muito essa semana, mas é um descontraído sério. Porque a nossa forma de ver a vida, com essa condição temporal e espacial, é muito relativa. Nós estamos aqui falando sobre o mundo espiritual. No mundo espiritual, o tempo nosso aqui, ele é completamente diferente lá. A dinâmica é outra. Muito mais intensa do que aqui. Aqui é moroso. E lá é muito mais dinâmico. Então costuma o espírito... O André Luiz ficou 8 anos nas regiões umbralinas, depois da desencarnação dele. Quando ele foi ter notícia que ele ficou 8 anos, ele falou assim, mas 8 anos? Foi tão rápido. Aí ele foi visitar o lar, chegou lá, tudo diferente, né? Os filhos crescidos e etc. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Agora, tudo começou porque todos nós estamos a caminho da desencarnação, é lógico. E estamos também a caminho da reencarnação. Porque depois que desencarnar, vai para o plano espiritual, não é? Vai viver uma etapa
e depois volta para reencarnar. É da lei. Então, fica claro para nós que a alma do justo, como um irmão bem amado, ela chega no mundo espiritual com expectativas. A alma é esperada. Olha que bonito. Isso é extremamente consolador. Porque a gente tem uma reflexão de tipo assim: eu estou deixando tudo para trás. Na realidade, você está reencontrando o que está te esperando. Isso depende muito do ponto de vista. Vem cá, Luizinho. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Igor. Pode sentar aqui, se você quiser, tem a salinha da evangelização. Fica onde você quiser. Leva aquele moço lá, tem bala no bolso dele. Pode pedir. Então a alma, ela vai reencontrar os entes queridos que estão no mundo espiritual. Só que quando a gente vai falar de desencarnação, a gente fica assim: o que eu estou deixando? Porque a nossa mente é treinada para que a gente tome posse para administrar uma série de recursos. O problema está em querer deter para sempre. E um erro grave é querer deter pessoas. Tomar posse das pessoas. Começa assim: e o meu marido? E o meu filho? Eu não vou discutir isso com as mães, não, porque senão semana que vem tem uma mãe aqui na reunião. Mas o filho não é teu. Ele é uma dádiva. Um espírito que está sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, representando uma grande proposta educativa para você. Os filhos são os maiores educadores. Os pais têm o papel de educar, refletir, ensinar, ajustar. E nesse mundo atual, complexo educar. Porque os espíritos que estão reencarnando estão com uma desenvoltura muito interessante. Muito interessante. Né? Com a percepção muito mais ampliada. Aliás, eu gostaria de dizer para vocês que todos que estão reencarnados na Terra estão com as percepções muito mais aguçadas do que estávamos há 50 anos atrás. Nós caminhamos para uma evolução planetária em que vamos discutir muito mais em nível virtual do que efetivo. Daqui a pouco a gente está se comunicando em tempo real com pessoas que estão a distâncias fenomenais, que hoje é um telefone, é isso, é aquilo. Daqui a pouco vai acontecer fenômenos extraordinários que é bom nem ficar pensando. Porque nós estamos sendo preparados para viver a época do espírito. A época da matéria chegou no ápice. E com o homem no fundo do poço, moralmente. Porque não adianta você ter recurso e não saber usar. Então, quando o pai, muitas vezes, coloca uma ferramenta na mão do filho para expor ele ao mundo, ele tem que pensar muito. Mas todo mundo na escola tem a chave para o mundo. Então tá, então você dá. Mas você não trata de acompanhar não para você ver. Porque a velocidade dos jovens, das crianças hoje, é uma coisa muito intensa, muito séria. Outro dia eu falei para o meu filho, assim, ele tem 12 anos. Eu falei assim, você está avançando no tempo. Eu tenho que falar com ele. Ô velho, porque me chama de velho, né? E ele chama os amigos dele de velho. Então eu viro para ele, ô velho. Só para adequar. Vai devagar. Corre com algumas coisas e outras vai mais de leve.
vive cada etapa da sua vida. Não corre não para algumas coisas. Mas isso é complexo, porque ele que vai ter que descobrir. Não tem jeito. Você dá alguns toques, mas com tudo na mão, com tanto recurso, tudo online, é difícil. O filtro, porque entra de tudo. Entra de tudo. Não é verdade? Então, com as percepções muito aguçadas, a tendência é que as duas realidades físicas e espirituais, se eu posso dividir apenas didaticamente, elas vão ficar cada vez mais próximas. Então, a sua mamãe que desencarnou, Mirtz, em breve você vai estar assim. Você está resolvendo alguma coisa assim, ao invés de você telefonar para o seu filho lá nos Estados Unidos, você vai começar a conversar com a mamãe que vai se materializar do seu lado. Mirtz, o que a senhora acha, mamãe? Não sei, mas eu acho que você deve ir devagar. Tá bom, mãe, pode voltar que eu vou continuar. Eu estou falando que a mãe dela desencarnou, tá? Aí você não vai precisar de ir lá no curandeiro, ou naquele super médium, que recebe até Chico Xavier. Como se receber Chico Xavier fosse a glória. O povo não entende nada de mediunidade. Fenômeno mediúnico é simples. Basta ter sentimento, meu amigo. Estabelecer sintonia. Só que a gente fica focado, preso. Isso aqui, ó. Matéria. Aí quando vai desencarnar, está tendo toda uma preparação lá no mundo espiritual para te receber. Mas quantos que não querem ir? Porque preferem continuar vinculado nas maldades, nas perversidades, nas dificuldades, no apego. Coitada da viúva. O maridão vira obsessor. Essa nega ninguém tasca, eu vi primeiro. Isso é só para brincar com a música dos anos 70. E é muito interessante porque esse contexto da questão 289, Dora, que nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a terra. Amigos, parentes, eles vêm encontrar conosco. E eu fui orientado hoje à tarde, quando preparávamos o trabalho, para conversar com vocês com mais calma sobre essa questão da chegada no mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente acha que é uma transformação assim, mirabolante. Então, aqui o texto dá margem para a gente pensar diferente. Chegar no mundo espiritual não é você ir para um outro país. Costuma acontecer de você ser recebido no seu país, na sua realidade. E aí é que está o tchan da coisa. Então, quando a gente vai estudando doutrina espírita com calma, sem misticismo, sem pragmatismo e sem chicote na mão, porque basta o chicote do mundo. Uma casa espírita que o indivíduo sai dela preocupado com medo, tem alguma coisa de errado na orientação da casa espírita. Reunião espírita é uma reunião alegre. Basta a nossa depressão, nossas dificuldades, não é verdade? Eu tenho que vir para cá para sentir bem. Por que eu falei do chicote? Porque daqui a pouco eu começo a falar assim, ó, cuidado, olha para onde você vai. Ó, se não mudar... Aí vem uma história, reforma íntima. Antigamente era uma palavra que tinha um peso muito importante. Mas hoje, nós não estamos sabendo falar sobre reforma íntima. Chico, certa feita, disse assim, para amigos, lá na década de 40. Foi na época da reforma do Luiz Gonzaga. E foi muito interessante, porque na reforma do Luiz Gonzaga, quando você está fazendo qualquer
promovendo qualquer ação numa casa espírita, muitas vezes você tem que discutir, vai para cá, vem para cá, põe tijolo aqui, etc. E as discussões ficaram o povo começou a ficar meio empolgado. Aí teve uma discussão interessantíssima, estava Arnaldo Rocha e Chico Xavier conversando ali no alpendre da casa da Lucília, e do lado de lá, no meio da reforma, estava uma discussão ótima. Nada mais, nada menos do que Lindolfo Ferreira. Você ouviu falar dele? Já, pois é. Lindolfo Ferreira discutindo com Rômulo Joviano. Lindolfo Ferreira, para quem não sabe, ele era cunhado do Chico. Ele era casado com uma das irmãs mais velhas de Chico, Luísa Xavier, que hoje nós estamos tendo a grata alegria de receber neta dela, Luizinha. E o Lindolfo era delegado em Pedro Leopoldo, né? Delegado em Pedro Leopoldo naquela época, ele devia ser um pouquinho bravo, né? E o Rômulo Joviano, que era o patrão do Chico, contam que o Rômulo era um verdadeiro cão de guarda do Chico. E tinha que ser mesmo. O Chico sempre precisava de proteção, gente que pudesse blindar, né? Porque médium reencarna para ser sugado. O pessoal chega aqui, casamento, eu sou médium. Aí eu penso assim, às vezes é seu. Aí dentro da proteção toda, eles estavam discutindo, e discute. Aí a discussão começou a ficar mais quente. Aí Chico cutucou o Arnaldo. Naldinho, aguenta aí. Eu vou lá. Eu vou com você. Espera, Naldinho. Aí Chico chegou, deu aquele sabão fraterno, né, pôs os dois no lugar deles. Aí acabou um para um lado e para o outro, e volta Chico. Aí o Arnaldo, e aí, como é que foi? Ah, ontem os dois discutiram para destruir Jerusalém, e agora estão para destruir o templo, e agora estão discutindo para reconstruir o templo. Se referindo a dois personagens do livro Há 2000 anos, que eu os convido a ler. No caso, Lindolfo foi o personagem André de Gioras, um judeu. E Rômulo Joviano, um amigo de Emmanuel, na época o senador Pompilo Crasso. E os dois, acabou que, amando de André de Gioras, Pompilo Crasso morreu, e o próprio Emmanuel foi cegado pelo próprio filho do Emmanuel, que tinha sido raptado. A senhora conhece essa história? E o filho de Emmanuel raptado, que tinha o nome de Marcos Lentulus, raptado, bebê, ele foi criado pelo André de Gioras, que acabou promovendo a vingança, fazendo de Marcos o algoz para, em ferro e em brasa, cegar o senador Públio Lentulus. Sabe qual que foi o nome de batismo que o André de Gioras deu para Marcos Lentulus? Ítalo. E aí, nessa história toda, o Chico chega em casa e fala assim para o Arnaldo: eu aqui em casa tenho que escrever a sigla RI para ser o referencial da minha vida. Eu não posso esquecer dessa sigla. Aí o Arnaldo perguntou: o que significa RI, Chico? Aí o Chico: reforma íntima. Porque esse é o meu grande desafio, promover a minha reforma íntima. Mas eu estava dizendo que muitas vezes nós, quando vamos falar de reforma íntima, a gente coloca tanto peso nas costas das pessoas que dá vontade de não voltar. Porque é um tal de pagar conta, e eu costumo dizer que a minha contabilidade, as minhas contas são impagáveis. E, na realidade, isso é um desconhecimento da doutrina espírita. Porque Allan Kardec, no livro A Gênese, deixa claro para a gente que ninguém reencarna para pagar conta. Textualmente ele escreve assim: nós reencarnamos para evoluir. Você está aqui para crescer. Pede para aumentar um pouquinho o som. Você está aqui para crescer, para se desenvolver. Se nós temos dificuldades que precisamos de resgatar, como o Lindolfo, como o Rômulo,
como eu, como vocês, como todos nós, e por isso nós somos irmãos, parentes, marido, mulher, nós somos comunidade na casa espírita, não estamos aqui à toa. Tenha dúvida, por que a gente trabalha junto? Porque um dia nós trabalhamos juntos, com outro foco. Ou podemos até estar com o mesmo foco. Podemos ter sido religiosos, hoje, trabalhando numa religião diferente, mas estamos juntos. O que nós fizemos lá atrás? Não importa. O que importa é que a vida está nos devolvendo a sagrada oportunidade de crescermos. Então, ir para o mundo espiritual e voltar é uma coisa muito simples. Aliás, desencarnar é muito mais simples do que reencarnar. Porque para reencarnar, meu amigo, aí sim, você tem acesso à sua folha de serviço. E quando você observa as suas tendências, porque aqui a gente esquece delas. Graças a Deus a gente tem que pegar um móvel, né? Tem que pegar o metrô, tem que trabalhar, tem que varrer a casa, né? Podar a árvore, quebrar pedra. A rotina nos tira um pouco do foco. Porque aí você vai operar. Aí você operando, você esquece das suas tendências. Por isso que rotina é fixação de caractere. Não existe evolução, define Emmanuel, sem rotina. O problema é que nós nos tornamos escravos da rotina. É outra coisa. Mas se você fixando caracteres na rotina, vez por outra a vida te convida para que você saia da rotina e venha para dentro de você mesmo para você observar as manifestações que estão dimanando da sua intimidade em nível de sentimento e de pensamento. E como é que isso acontece? É quando você está do lado daquelas pessoas, da sua casa, do seu trabalho, que elas vão olhar torto, ou vão olhar com carinho, vão afagar ou vão apedrejar, vão cobrar ou vão estimular. Tudo isso para funcionar de sorte a nos tocar, para que a gente reaja. Vai aqui uma outra notícia. Você não é conhecido pelas suas ações. Você, eu, somos conhecidos pela nossa reação. A reação é a carteira de identidade do espírito. Porque a ação você maquina, você premedita, você arquiteta. Agora a reação não tem jeito. Alguém já pisou no sua unhazinha inflamada no ônibus lotado? Jesus toma conta. E hoje, queridos amigos, como nós estamos tratando desse assunto sobre os parentes que vêm ao encontro da alma que se afeiçoa, para felicitá-la quando regressam de uma viagem, eu tenho uma surpresa. E eu gostaria, inclusive, de agradecer a presença de Luísa conosco. Porque eu vou contar a história da avó dela. Com a permissão dela. Posso? Luísa Xavier, como vários dos irmãos de Chico desencarnado, chegaram no mundo espiritual e puderam ter a oportunidade de voltar para contar para os familiares, através de um familiar, bonito, né? De um familiar poder contar como foi a chegada no mundo espiritual. E esses fatos que aconteceram e que continuam acontecendo com médiuns sérios, as missivas que vêm do mundo espiritual, para elas terem autoridade, nós precisamos de observar o fruto da árvore, para não ser enganado, porque falsos cristos e falsos profetas sempre existiram e continuarão a existindo. Mas Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, foi um médium de Jesus, honrado, porque ele se dedicou. Começou simples, sensibilizado diante de um novo portal de vida,
Ele aceitou a incumbência que lhe foi dada pelos benfeitores espirituais. E se disciplinou e se entregou para o mandato. É o que todos nós estamos sendo convidados. Ah, mas para. Por favor. Porque se o Chico estivesse aqui, ele ia dizer, para. O mandato dele não é diferente do da Luísa, do seu Fernando, do seu. Não é. Como assim? Nós temos um mandato chamado evolução. Cada um vai ser convidado a desenvolver habilidades. Conviver com pessoas com dificuldades. E quanto mais você se dedicar, mais o Senhor vai dizer, vinde a mim. Você está vindo. Vinde. Vinde ainda. Caminhe mais. E com isso, se ele vai dizer para você caminhar mais, ele passa a confiar mais em você. Então ele vai te dar atribuições que vão exigir de você maior entrega. Porque a adesão à proposta do Evangelho, porque a proposta do Senhor é a proposta do Evangelho. Qual é o Evangelho, Casalberto? Segundo o Espiritismo? Não, para. É o Evangelho da vida. Evangelho da vida. Jesus, ele é professor de várias matérias. Jesus, nós o consideramos como um mito religioso. Mas a religião quem criou fomos nós, não foi ele. A proposta do Cristo é a do amor. Ele não fundou a igreja. Ele não criou rito. Ele não falou que tem que ser assim, acolá. Aliás, quando ele foi falar da oração, que é comunhão do filho com o pai, ele só disse assim, basta você entrar para o seu quarto íntimo, fechar a porta e dizer, Pai nosso que estais nos céus. Qual quarto íntimo? Casa espírita? Você quer pedra. E pedra que está sob pedra vai ser derribada. Comunhão do filho com o pai. Agora, quando a dedicação se faz no campo do sentimento verdadeiro, tem tudo para a alma dar uma guinada. Agora, esta opção, ela é concedida a todos, como foi concedida a Francisco Cândido Xavier, que graças a Deus topou. E por isso hoje, é mais uma estrela que está no zimbório, nos ajudando, para que a gente também vire estrela. Porque o Espírito nasceu para brilhar. O Espírito não nasceu para se ofuscar. O Espírito não nasceu para morrer. O Espírito não nasceu para ter fome. O Espírito nasceu para amar. E é amando que você se alimenta. É amando que você se agiganta. É amando que você se liberta das peias do mundo. Mas nós estamos falando dos familiares que vão nos receber. E no livro, Depois da Travessia, que foi editado pela editora Vinha de Luz, nós vamos encontrar uma carta psicografada pelo Chico, ditada por Luísa Xavier. E como nós temos um carinho muito especial com a família Xavier, nós resolvemos trazer um depoimento vivo para que a gente possa prestar atenção em alguns detalhes que não são tão pequenos de nós dois, mas são detalhes extraordinários para a gente entender a prática do que vem a ser desencarnar, como desencarnar, aqui é óbvio que é uma experiência, e como é a chegada no mundo espiritual. Eu vou evitar alguns nomes por uma questão ética. Mas ela vai dizer, numa carta endereçada para uma das suas filhas: querida,
Lúcia, eu tenho que falar. Jesus nos abençoe. Ela vai fazer um esclarecimento de vó, de mãe, um envolvimento carinhoso a toda a família. Aí ela diz assim, eu vou pular alguns trechos porque a carta é longa. Ela vai falar do mundo espiritual. Aqui, tudo é diferente. Desejo anotar que a nossa convivência foi para nós duas uma ligação a vida inteira. Você sempre estava comigo e não conhecemos separação. Mãe falando com a filha que ficou na terra. Nunca conhecemos separação. Isso é amor. E o nosso amor uma pela outra era e continua a ser tão grande que eu não queria deixar o corpo doente. Ela desencarnou numa doença que se arrastou durante um tempo. Então ela não queria deixar o corpo. Meu apego não foi assim tão grande à existência terrestre, que me dera dificuldades suficientes para desejá-la com tanto ardor. Mas sim, eu pedi a Deus mais vida no mundo para não nos separarmos. Ela não estava falando da vida terrestre, que lhe deu dificuldade, mas ela não queria partir para não se separar da alma querida. A ideia de que isso viesse a suceder me causava um medo terrível da morte e uma constante aversão pela ideia de largar o mundo e afastar-me de você. Compreendo que você se lembrará de nossos entendimentos, das nossas conversas, aqueles momentos, aqueles detalhes. O Roberto aqui encaixa, tão pequeno de nós dois. A doença trazida pelo desgaste do corpo me impunha marcas dolorosas, que os medicamentos, por fim, não conseguiam anular. Tinha bastante experiência para ver o que estou dizendo nos olhos dos médicos, que se incumbiam de meu tratamento. Travei no íntimo uma longa batalha contra o fim de meus sofrimentos físicos. Agora eu vou chamar a atenção, respire fundo, respire fundo. Eu vou chamar a atenção para esse trecho da carta. A palavra desencarnação, que ouvia de tantos amigos, soava sempre mal aos meus ouvidos. Um detalhe, a dona Luísa, ela não era propriamente espírita, né? Ela era muito católica. Mas a dona Luísa vivia num lar que tinha espíritas. Ela convivia com o espiritismo. Dentre eles, podemos citar a Maria Xavier, o Chico Xavier, o José Xavier e tantos outros. Porque nem todos eram espíritas. A beleza da família Xavier era essa. O casamento, mas ia ser bom se fosse todo mundo espírita. Olha, se todo mundo torcer para o mesmo time, ia ser muito chato. Deu aí? Dando a ideia da universalidade. Então ela está dizendo o seguinte, que a palavra desencarnação soava sempre mal aos meus ouvidos.
Ansiava ficar ao seu lado. Sentia que você falava dentro de mim e que eu morava dentro do seu coração. Apartar-me de você seria o pior que me poderia acontecer. Mas o tempo parece combinar medidas contra nós, quando a moléstia é longa demais. Experimentava horas de aflição e mal-estar, nas quais observava o meu próprio corpo a pedir descanso e socorro. Minha vontade de continuar vivendo era forte demais para que eu não controlasse a minha própria situação. Naquilo que dependesse de mim, expulsava a tendência da morte com a força de quem vigia constantemente contra o poderoso inimigo. Sua avó era valente. Foi assim a vida toda. Chegava mesmo a conservar comigo a própria insônia, sem a menor disposição de aceitar tranquilizantes, para que o sono não pudesse me amolecer a resistência, permitindo que a morte me agarrasse por traição. Isso é um depoimento vivo de muitos que estão passando por isso agora. Medo de dormir para não acordar. Filha querida, por que tudo isso? Eu mesma nunca soube responder. Se você saía para qualquer pequeno dever, sentia que estava sofrendo uma lesão inexplicável. Devia ver você, saber, alegre e tranquila, porque você alegre e tranquila me acalmava. O nosso Oscar sabe disso. Quem é Oscar? Oscar, portanto, era o marido da Lúcia, a filha que estava recebendo a carta. O nosso Oscar sabe disso. E sempre tolerou o meu apego excessivo na condição de um filho espiritual que me conhecia a limpeza de sentimentos. Meu Deus. Está falando aqui, viu, gente? A sogra falando do genro. Ele compreendia o amor da mãe para a filha, da filha para a mãe. E ele tratava isso com tanta elevação que ela está chamando-o de um filho espiritual. Quanta gente brigando. Você vai almoçar na sua mãe de novo? A gente não tem a dimensão da nossa responsabilidade espiritual. E como que isso um dia vem à tona. Aqui é prêmio. Aqui é reconhecimento de um ser que volta do mundo espiritual para falar que o outro é um filho. Ele já tinha desencarnado aqui? Não era o instinto da posse que me dominava. Era a sustentação de minha própria vida que eu me empenhava em manter a todo custo. O combate interior crescia por dentro de mim, quando minhas energias alcançavam os últimos degraus da resistência. Vai chegar o momento. Agora.
Na noite inesquecível de nossa separação, procurei guardar os meus olhos vigilantes com receio do sono, que é uma espécie de ladrão da nossa vontade. Mesmo porque começara a perceber que uma parte do meu coração estava paralisada. Porque eu não conseguia deitar-me do lado em que isso me parecia estar acontecendo. Ela não conseguia virar. Estava paralisado. Havia pedido em oração a Jesus para que não me deixasse perder o corpo sem a sua presença. E fiz o que pude para que você não se afastasse de mim. Lembro-me com clareza de tudo. A nossa estimada, ela vai citar um nome, estava conosco, e eu tomava sua mão para beijá-la e falar da saudade que começava a sentir. Notei que o estômago estava muito vazio, e falei com você que eu aceitaria algum caldo quente, que me retirasse da sensação de fome. Você foi à cozinha e preparou o alimento que eu desejava. Palmira nos via com bondade. Quem foi Palmira? Uma amiga dela, que estava junto no dia, e chamava por você por aduladeira, brincando com os nossos cuidados. Tomei o líquido quente que você me trouxe e ainda ofereci a você o resto, para que nós duas fôssemos as únicas pessoas trocando os corações naquela hora. Em seguida, falei que você havia feito uma delícia, e novamente tomei sua mão entre as minhas, exclamando: oh, saudade! Que saudade! Era a saudade de você que começou a me tomar a alma toda. Quando vi minha mãe, Maria João de Deus, entrou no quarto. A mãe de Chico Xavier. A mãe daquela família. Essa alma maravilhosa, que um dia ouvir as pregações de Jesus nas margens do Tiberíades, que ajudou tanto a família Lentulus, a escrava Ana. Agora, Maria João de Deus voltava do mundo espiritual diante daquele instante. A agonizante observa a estrela irradiante pelos painéis do seu coração, que trazia nas mãos um retrato de Jesus. Espírito trazendo um retrato de Jesus, que me pareceu gravado em pontos de luz, acompanhando mamãe e Madalena, um outro espírito amigo, estava Cidália Batista, aquela que Chico tratava como a segunda mãe, e nós tratamos como madrasta. Aquela mulher
que para aceitar o convite de casamento de João Cândido Xavier, o seu bisavô, o fez com uma condição. Sempre que eu falo de Cidália, eu ressalto esse ponto. Eu aceito casar com você, com a condição que você reúna os 9 filhos de Maria, João de Deus, porque eu quero ser a mãe deles. 9, Marco Aurélio, 9. E tem muita mãe abandonando o próprio filho. São os órfãos de pais vivos. A sociedade está assim. Cidália voltava ao lado de Maria, João de Deus, para dar de novo testemunho de mãe. Olha o presente de Luísa Xavier. Ela estava sendo recebida pelas 2 mães dela. Uma já é bom demais, imagina 2, seu Fernando. E um grupo de crianças. Ela estava desencarnando. Vocês estão imaginando o espírito desencarnado lá no plano espiritual? Tarará, tarará. Era no quarto dela. Como é que chamava a rua? Como? Comendador Antônio Alves. Na rua Comendador Antônio Alves, número? O CEP? Não, aperta. Foi ali. Captaram, gente? A legitimidade, a beleza do fenômeno. E um grupo de crianças que me encantava. Vamos pensar? Ela estava vivendo um drama. Ela não queria deixar o corpo, por causa do amor da filha. As dores, o conflito, o sentimento, a emoção, foi como que sendo envolvida pela misericórdia divina, que ao mesmo tempo começa a apresentar uma realidade maravilhosa para ela, para de alguma forma minimizar um pouco, ou tentar contribuir para que ela não ficasse tão jungida, tão vinculada, tão encarcerada num processo que já não tinha mais razão de ser. Continua o depoimento. Eu ficava aqui até amanhã. E eu chorando. Tá bom. O povo brinca também do lado de lá. Acreditei que o alimento me induzia a um sono leve. Ah, o caldinho enganou. O caldinho que ela pediu foi suficiente. Olha aqui, acredite. Olha, depois da reunião tem caldo, hein? Vai querer? Vai querer um caldinho? Olha aí. Acreditei que o alimento me induzia a um sono leve e entreguei-me ao respeito e à admiração pelo quadro que Madalena me mostrava, o quadro luminoso de Jesus. Não sabia se estava acordada ou sonhando. Quantos sonhos que temos que são realidades. Aqui é o contrário. Ela não sabia se ela estava acordada ou se ela já estava sonhando. Entenderam o inverso do processo? Você levanta de manhã com aquela memória do sono, emoções, alegria, tristezas, medos, realidade. Nós tivemos um desdobramento essa semana com um companheiro, amigo, e hoje ele me ligou e pediu que eu narrasse, porque ele teve o mesmo encontro, e tudo foi muito claro para nós dois, e ele trouxe o depoimento.
Aí eu trouxe o meu depoimento. Aí ele falou assim, está tudo ajustado. Aí eu brinquei com ele. O gostoso foi ouvir a sua voz quando eu acordei. A realidade espiritual. Isso todos nós podemos viver. Aqui estava acontecendo o contrário. Ela não estava levantando com o sol irradiando no quarto, na manhã. Eu estava sonhando? Não! Aqui ela estava adormecendo. E com o conflito, se era realidade ou se era o sonho. Aí vocês podem interpretar do jeito que quiserem. Porque eu posso até dizer que agora ela entra na realidade. Porque o sonho foi a reencarnação. Deu aí? Para o espírito é tão sutil que é confuso. Pela não habilidade, pela não experiência com o trato mediúnico. Não sabia se estava acordado ou sonhando. Mamãe me respondeu. Agora a mamãe entra em cena. Maria João de Deus. Mamãe, hein? Eu daria tudo para voltar aos tempos de criança. Ataúfo Alves. É isso mesmo, Ataúfo? É o próprio? Jogos de criança pela calçada. Né? Tinha a Mariazinha, essa história toda. Acabou comigo. Acabou uma reunião. Depois vão ter as participações. Luísa, levanta-se para receber o retrato de Jesus das mãos de nossa amiga. A voz de comando. Agora é a mãe. Luísa, levanta. Recebe o retrato que a nossa amiga trouxe para você. Aí está assim, como é que eu vou morrer? Como é que na morte a gente sente dor? Como é que é isso? Quantas vezes a gente ouve essa indagação? Na morte, costuma a mãe dizer, levanta-se para receber o que você almejou. Porque esse retrato de Jesus que foi trazido para ela, é porque ela idealizava esse retrato. Esse retrato não foi porque eles inventaram lá no mundo espiritual, leva um retrato de Jesus para ela, não. Representava a fé que ela tinha em Jesus. Deu? Não posso. Respondi mais com o pensamento que com as palavras. Ela não precisa de falar mais. Ela precisa só de pensar. Por isso, é necessário que aqui na Terra a gente possa recordar, por exemplo, de um pensamento de Sigmund Freud. O que você cala é propriedade sua. O que você fala, você se torna escravo dela. Não posso responder mais com o pensamento que com as palavras. Não tenho forças. Pode sim, acrescentou minha mãe. Esforce-se e saia da cama. Creio que os meus movimentos para atender foram apenas mentais. Compreendi que devia aceitar o pedido de mamãe, mas por educação do que por gosto próprio. A autenticidade dela. Por educação eu aceitei mamãe, porque eu não estava muito disposta. Né? E depois de alguns momentos, me vi fora do corpo, desgastado e abatido. Expressei o meu júbilo e o meu agradecimento à nossa amiga, a quem sempre venerei por uma serva de Deus. Quando as crianças unidas cantaram um hino, do qual não retirei a minha atenção, a fim de mostrar reconhecimento. Lembro-me de que havia um estribilho no cântico, que era repetido e dizia assim:
Só vou ler. Dos grandes lares do mundo, o maior é o lar do bem. Bendito seja o meu lar, nas luzes do grande além. Quando me conscientizei de que as palavras significavam, ela grifou na carta, afastamento do corpo, assumiu uma atitude de recusa. Ela recusou. E perguntei: mamãe, o que significa isso? Eu não pedi e nem quero nada com o além. E esses meninos... Não terminei a frase. Uma jovem vestida de azul se aproximou de nós e, com muito cuidado, examinou um fio de substância prateada que saía da minha cabeça. E sem que eu pudesse me livrar do espanto que me assaltara, cortou o fio, depois de examinar cautelosamente o que estava fazendo, e eu então me senti num desmaio que não sei explicar. Chamei por você muitas vezes, pedindo as suas mãos para segurar as minhas, mas a minha voz era só pensamento. Pedi a Palmira que me viesse defender contra aquela diminuição de forças, mas Palmira também não conseguia me ouvir. Procurei por você ansiosamente, entretanto, embora percebesse você quase rente comigo, estava do lado. Notei que você estava controlada pelas mãos de nossa querida Cidália. Ela estava vivendo o fenômeno. E ela tentava conversar com a filha. Só que ela não conseguia se aproximar espiritualmente, porque a filha estava envolvida magneticamente pela Cidália, que foi a sua segunda mãe, para auxiliar no processo do deslindamento. Porque muitas vezes o encarnado, ele pode se tornar um instrumento dificultador do fenômeno. Quer dizer, as duas mães trabalhando juntas. As duas mães trabalhando juntas. E tem muita gente brigando por espaço. Sentindo-se incapaz de me atender, Madalena abeirou-se de mim e pediu: Luísa, tenha coragem e aceite a vontade de Deus. Tudo estava certo, mas eu lutava contra a morte e procurei acomodar-me no corpo inerte, que ainda se mantinha no calor quase que natural. Observe essa frase. Isso é para treinar a desencarnação, viu, Gino? Assusta não. Vocês já viram que ele está sentado lá no alpendre? Nem quis ficar aqui. Ele falou assim: esse papo está muito ruim. Ela desencarnada, já tinha sido cortados os laços, mas a recusa foi tão grande que ela fez questão de continuar ali inerte, junto ao corpo. E olha que interessante, ela ainda sentiu o corpo quente. Ela estava na outra dimensão. Ela ainda sentia os despojos. Ai, Jesus. Eu lutava contra a morte e procurei acomodar-me no corpo inerte que ainda se mantinha no calor quase natural. Escutei suas exclamações e seus gritos. Imaginem a cena. Você estava presente? Chamando Oscar. A Lúcia chamando o Oscar, o pai de Luísa, que está aqui.
chamando Sérgio, o irmão dela, e Tuxa, a esposa do Sérgio, cunhada da Luísa. Ah, eu não sei contar a angústia que me tomou as energias. Queria falar e a boca não me obedecia. Tentava mover-me, mas tudo era em vão. Morta! Pois minha avó está morta. Ouvi os netos perguntando. Quando você, Lúcia, chorava nas mesmas lágrimas. Querida filha, tanto a dizer e não temos tempo. Apareceu José Xavier, o irmão querido da família, o gentleman, aquele que quando desencarnou Chico se sentiu órfão, tanto que José era importante na vida dele. José, meu irmão, com duas moças, que me pareceram enfermeiras, e organizou num canto do quarto uma espécie de gruta de algodão. Interessante, hein? Olha o termo que ela usou. Gruta, você pensa em pedra. Mas é uma gruta de algodão. Olha que interessante. Então vocês se preparem, se observar uma gruta de algodão... No quarto! Para cujo interior me transportaram. E se levarem você, pode fechar. A gente está brincando porque o assunto é muito importante. A revolta estava comigo. E procurei estampá-la em meu rosto. Ela era brava. Ela estava indignada, gente. Isso é importante a gente considerar. Isso é a manifestação do lado humano. A indignação quanto aos desígnios. Isso acontece com você? Acontece conosco? Quantas vezes nós nos tornamos rebeldes diante do convite da vida? Nós não estamos aqui em momento algum desconsiderando o comportamento dela. Vocês estão entendendo? Pelo contrário, nós estamos valorizando tudo que ela viveu. Porque isso aqui pode ser você amanhã, pode ser eu. Sabendo que o meu pensamento é força criativa. Minha mãe me reconfortava e eu respondia: para onde me levam? Quero Lúcia. Ela não me deixara sair. Ah, quanta dor para largar uma situação que não devia se prolongar. O dia estava alto quando ouvi a sua palavra lacrimosa. E aí a história vai se desenrolando. E ela volta depois para dizer que prometeu voltar para cumprir a promessa. A minha promessa de contar a você o que sucedesse ainda me tomaria tempo. A fim de terminar, e por isso não devo prejudicar os nossos amigos com uma descrição que parece sem fim. Se eu puder, em outra ocasião, contarei a você e ao nosso Oscar o que se passou depois. Agora quero reafirmar a minha dívida de amor para com você, minha filha querida. Minha filha e minha mãe do coração. Eu não sei como será o meu futuro. Contudo, seja qual for a situação, chame por mim, que sou sua mãe, e sua escrava pelo carinho da vida inteira que você não deu.
Chama-me e eu estarei ao seu lado para conseguirmos, juntas, em nossas orações, aquilo de que você necessitar. Ela está dizendo: chame por mim, porque eu voltarei. Para o amor não existe barreira, gente. Não importa que alguém diga que o nosso amor de mãe e filha é simples possessão. Se for isso mesmo, aposse-se você de mim e me retenha nos seus passos. Não me esqueça em suas preces, não me abandone. Sou ainda a sua mãe fraca e doente, esperando a sua assistência e o seu auxílio. E aí depois ela vai despedir de todos. De todos. E finaliza de uma forma peculiar, de uma forma muito especial, característica dos Xavieres. Quando ela fala assim: peça a Jesus para que a minha falta não pese tanto, e ao nosso Oscar o meu reconhecimento, que será sempre o mesmo. Lindolfo, o marido dela, me perguntou pelo louro. Sabe quem que é o louro? O louro era um papagaio do Chico, que depois que o Chico ficou embora, ficou sendo tratado pela família. E aqui o Lindolfo estava desencarnado. Então, o casal se reencontra no mundo espiritual. E olha a pergunta do marido para a mulher: e o papagaio? Como é que está o nosso papagaio? A definir a alegria da imortalidade da vida. A gente se envolve na história. Vocês sabem que não é a minha característica ler depoimentos, textos longos, mas nós, nesta noite, de uma forma muito especial e muito carinhosa, resolvemos sair um pouco apenas das reflexões doutrinárias, no seu sentido de ficarmos trabalhando apenas com o Livro dos Espíritos, para trazer uma dose de sentimento. E, ao mesmo tempo, verificar como que a doutrina espírita é uma proposta prática. Porque se não for assim, ela não tem espírito. Ela não tem alma. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus diz assim, no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E esta expressão poética e espiritualizada, ela não se refere apenas a este universo infinito, que nós somos apenas um grãozinho numa areia, numa praia imensa. Imaginemos, o nosso sistema, a Terra, é 1.300.000 vezes menor que o Sol. Não é isso? A distância é absurda de tamanho. Agora, o nosso Sol é de quinta grandeza. E dentro da nossa constelação, do nosso sistema, nós temos mais de 100 bilhões de sóis, como nós. 100 bilhões de sóis. Então são 100 bilhões de sistemas solares, que são compostos por planetas, por astros.
E a gente fica focado nesse mundinho pequenininho. Kardec nos explica sobre esse assunto no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas existem as moradas espirituais também que não são catalogadas. No nosso Brasil existem muitas regiões espirituais. Quando nós desencarnamos, nós vamos para aquela instância de afinidade. José Xavier preparava uma gruta de algodão para Luísa. Olha o contexto. O que nós estamos trabalhando na questão 289 e 290? Os nossos entes queridos, os nossos familiares vêm nos receber. Aí a gente está assim, eu vou chegar lá na fronteira, né? E aí, quem que vai aparecer? Não, essa fronteira, ela é vibratória. Então você não é arrancado de um lugar para ser levado para outro. Existe todo um processo de um intercâmbio, de uma interseção entre as fases, para que não haja agressão para o espírito. Então por que o Lindolfo chegou para Luísa e perguntou sobre o louro? Era uma forma de estar dizendo sobre a simplicidade do mundo espiritual. Que o que vale são as relações, são os sentimentos, são as vinculações. Isso é extremamente importante. A semeadura nossa na vida, agora, é que vai definir esse procedimento que aconteceu com a Luísa. Então eu vou repetir, a Luísa não era espírita. Ela na carta falou que quando ela ouvia falar em desencarnação, ela ficava incomodada com aquele papo. Porque ela não estava muito afim disso. Aí ela desencarna, nossa, mamãe, segunda mamãe, agora José. Ela fez questão de demonstrar na face que ela não queria ir com eles. Ela tem esse direito. Aí os espíritos, calma, vamos com calma. Até para ela entender, e como entendeu, e na carta, rapidamente a gente leu, ela termina dizendo para a filha, quando você pensar em mim, faça uma prece, que eu estarei com você. Quer dizer, ela já tinha de alguma forma entendido que ela não estava sendo arrancada de um lugar. Ela estava sendo transferida de responsabilidade. Mas o intercâmbio continuaria o mesmo. Como continua o mesmo? Por que nós convidamos Luísa para vir aqui? Porque o intercâmbio dos Xavieres está acontecendo nessa reunião. E eu liguei para ela hoje cedo, Luísa, eu preciso de você ir, porque vai ter uma festa. Regada a muita simplicidade. Mas nós vamos nos intercambiar com a família Xavier hoje à noite. Porque a família Xavier, a família Pires, a família Almeida, a família Pinheiro, a família Murta, a família, tantas famílias, estão vivendo os mesmos desafios de aprendizado. E a realidade do mundo espiritual intercambiando conosco não pode ser motivo para ser barateado. Precisa de ser considerado. Será por que tanta infantilidade em lidar com o mundo espiritual? Sendo que Jesus é o Senhor dos espíritos. Jesus é o campeão do túmulo vazio. Por que ele, como Emmanuel ensinou para o Chico, por que ele desmaterializou o corpo dele? Para que nós não ficássemos apegados à matéria, reticentes à imortalidade, querer ficar preso a um corpo que já cumpriu a função. Porque o corpo é a referência para que eu permaneça com pessoas, eu não preciso do corpo. Desde que chegou o momento. Porque tem muita gente que despreza o corpo antes da hora. Não vai ser recebido como a Luísa foi.
Um dia nós vamos trazer a público como foi a desencarnação de uma irmã dela, a mesma família. Como foi doloroso, como foi diferente. E vocês vão se emocionar com essa história. Mas nós precisamos de entender que estas realidades, que Chico Xavier e tantos médiuns são intermediários para fazer com que as moradas se intercambiem, para que a gente possa não ficar apenas admirando o que a doutrina espírita nos apresenta do que acontece do lado de lá. Não é esse o objetivo. Não é. Por isso é que tem espíritas que não conseguem compreender que doutrina espírita sem evangelho, sem Jesus, é um corpo sem alma. Doutrina espírita é evangelho puro. Porque a doutrina espírita traz Jesus para pertinho da gente. Jesus, com a doutrina espírita, não está num lugar distante, pregado numa cruz. Doutrina espírita nos mostra que nós não precisamos de homens para estar com Jesus. Tem muita gente que está se sentindo órfão porque o Chico Xavier desencarnou e eles não podem mais receber mensagens. Não tem médium igual o Chico, então agora acabou. Não entendem que o Chico representou a importância de revolucionar a nossa vida no sentido de transformação, de entendimento e de sentimento, através da ponte chamada trabalho, caridade. Porque assim você estará num lugar bendito. Jesus disse assim no Sermão da Montanha: bem-aventurado os misericordiosos. Ele não falou bem-aventurado quem recebe misericórdia. Então ele estava dizendo: saia de você mesmo e vá operar misericórdia. Misericórdia. Vai ver a miséria do coração que campeia por aí. Porque quanto mais você lutar para diminuir dores, menos dores você terá no seu sentido de ficar preso ao que não tem sentido, ao que não é mais importante. O que é uma agressão? Dor para quem agrediu. O que é traição? Dificuldade para quem se traiu. O que é violência? Queda para quem vibra no atrito. O mal por si só já tem a sua nota, já tem a sua vibração. O trabalhador do Cristo é aquele que deve seguir a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12. E eu cito isso, não é para falar que eu lembro, é para você ir lá, porque não adianta eu falar. Como um companheiro eu contei que você vai votar em quem para presidente? Eu falei assim, para você eu não falo. Por quê? Porque você me perguntou. O que tem a ver? Por que você me perguntou? Eu devolvi a pergunta. Eu queria ver qual que é o seu partido. Aí eu lembrei do Cazuza e falei assim, meu partido não é um coração partido. Eu tive que fazer um trocadilho com o Cazuza. Meu coração não pode ser partido. Porque coração é unificado. Coração é amor. Que ama a todos. Tem que ser assim. Porque se é partido, é dividido.
ele cria dificuldades. Não pode ser assim. Nós temos que entender o que a vida está nos chamando para operar. E se existem tantas moradas lá fora, Jesus, como a luz do mundo, está dizendo: ilumina-te. Promova a tua autoiluminação, amando e cuidando de cada morada que é da sua responsabilidade. Chico Xavier, os grandes líderes, eles fizeram isso. E eles não têm competência para cuidar do que é da sua responsabilidade. Observem a relação Emmanuel e Chico. O tempo todo foi assim. O Chico em dificuldade, o Emmanuel apresentava: o que foi, meu filho? O senhor não sabe? Não, eu ando muito ocupado no mundo espiritual. Teve um que falou assim: olha, aquele Emmanuel é um pentelho. Eu ouvi. Aí uma outra, certa feita, me disse assim, lá no Verne, fazendo reunião naquele salão lá, a menina virou e falou assim: Casalberto, eu posso falar uma coisa? Eu tinha contado um caso do Emmanuel. Olha, eu tenho uma antipatia desse Emmanuel. Eu gosto do Bezerra. Ah, Bezerra sempre sorrindo, né? Cuidando de todo mundo. O Emmanuel. Eu falei assim: ô minha filha. Aí tem um amigo meu de Juiz de Fora, Emmanuel. Ele chama Emanuel. Chama ele de Emmanuel. Eu falei: para, meu nome é Emanuel. Você sabe que o João Cândido Xavier falava que o mentor do Chico era metido? Que para ele chamava Manuel. Esse negócio de Emmanuel, coisa metida besta. Aí o Emmanuel de Juiz de Fora falava assim: cada um tem um Emmanuel que precisa. E o Emmanuel não era isso que eles falam de uma forma pejorativa. Mas todos nós temos um mentor espiritual que cuida muito bem da gente. E que sabe que se não for com rédea curta, a gente não vai. Por isso é que esse nosso país precisa de um coração unido. Sentimentos que nos adociquem, para que a gente possa se colocar de joelhos, de uma forma patriótica, agradecendo a Ismael, porque ele nos recebeu, o mentor espiritual desse Brasil, e falarmos para Ismael, como nós falamos antes de reencarnar: Ismael, eu me comprometo com a ordem e com o progresso. Eu não posso continuar esquecendo o que eu falei que faria. Chico Xavier, tão citado nessa noite, entendeu o que é ordem para adquirir progresso. Ele compreendeu Emmanuel quando disse: é necessário disciplina, disciplina e disciplina. Pois assim, você realmente estará valorizando o reino que é eterno, o reino de Deus, que está invariavelmente na sua intimidade. Quem quer vitórias no reino de César, esquece da administração pessoal. E se existem muitas moradas na casa do Pai, que Jesus possa estar conosco, dentro do nosso coração, para que a gente possa compreender o que Ele nos disse. Não existe amor maior do que dar a vida para o semelhante. Que possamos, queridos amigos, agradecer a esse encontro bendito. Que Jesus, que os benfeitores espirituais continue
sustentando cada lar aqui representado. Que Maria Santíssima possa inspirar a todos nós, seus filhos, para que sejamos irmãos de verdade, para que possamos pacificar, renunciar, tolerar, para que possamos perdoar. Porque o que eterniza as famílias não são as posses, não são os feitos que comovem as comunidades. O que eterniza as famílias é a capacidade de viver o Evangelho em espírito e verdade. Que possamos, ao voltar para os nossos lares, levarmos esta paz que envolve, que ajuda, que luariza, que remedia a todos nós que nesse momento procuramos a sintonia com o Altíssimo. E de alma e coração gostaríamos de agradecer a presença espiritual de todos os familiares que aqui se fizeram. Especialmente, gostaríamos de agradecer o contributo valoroso da nossa irmã Luísa Xavier, de todos os seus familiares, porque esta experiência que ela nos lega, por certo, há de regar, há de consolar, há de estimular, para que todos possamos continuar seguindo na direção do excelso bem. E assim, com muito carinho, nós pedimos ao mais alto a permissão para concluirmos as tarefas da noite, augurando, suplicando por dias melhores. Que os céus se conjuguem para sustentar e inspirar os dirigentes desta nação, pois os destinos do Brasil estão nas mãos de Jesus. E que cada trabalhador possamos nos conscientizar das próprias responsabilidades de fazermos deste país o coração do mundo e a pátria do Evangelho, o sol da imortalidade. Que a paz se faça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.